O ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou o pedido da defesa de Eduardo Talhaferro para devolver o celular do perito. O aparelho está com a Polícia Federal, que apura o vazamento das trocas de mensagens entre auxiliares do próprio ministro. Ao negar o pedido, Moraes alega que todas as investigações seguiram os procedimentos adequados. O celular de Talhaferro foi apreendido na última terça-feira, depois de o perito prestar depoimento à Polícia Federal. Rodrigo Constantino hoje conosco nesta quinta-feira. Muito boa noite, Consta. Seja bem-vindo. Eu sei que está todo mundo aqui aguardando. A gente já vai entrar no caso envolvendo a intimação de Elon Musk pelo ministro Alexandre de Moraes via internet. A gente vai trazer a repercussão do caso, trazer a reação do empresário, o bloqueio, inclusive, das contas da Starlink. Mas só para a gente ir esquentando os motores aqui, as turbinas, Consta, muito boa noite. A gente traz essa informação, então, que o ministro Alexandre de Moraes negou a entrega desse aparelho para o Talhaferro. Lembrando que o perito foi ouvido pela Polícia Federal na última quinta-feira e negou, então, que tenha negociado o vazamento dessas mensagens ou que tenha entregue espontaneamente esse aparelho para algum jornalista que fez a publicação, aquela série de publicações na Folha de São Paulo. Boa noite, Consta. Seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Obrigado. Boa noite, mestre Augusto, Silvio, Piotto, toda a nossa qualificada e enorme audiência, né? Todos os assuntos estão ligados de alguma forma. O ministro está ensandecido em sua sanha totalitária e persecutória e mirou, né, nesse caso do Talhaferro, no seu fiel escudeiro que até ontem praticava seus crimes a seu mando, né, como ficou claro na vaza-toga, nas conversas que a Folha de São Paulo, sob censura hoje, inclusive, de algumas entrevistas e tudo, publicou. Né? Ele era o perito que fazia o trabalhinho sujo para o Alexandre e diz que não foi ele que vazou coisa alguma, até porque conhece o sujeito, o homem, né? Usou uma analogia de que não tinha culpa de nada, porque apenas seguia ordens que, desde o processo em Nuremberg, não cola mais, né? Ele mandava fazer beterraba, você faz beterraba. Sim, se você escolher a comida, o chefe escolher a comida, o cozinheiro vai lá e faz, mas se o chefe mandar colocar veneno na comida para matar um cliente, é óbvio que você não vai fazer e vai denunciar, de preferência, a polícia, o chefe. Então, todos que executaram essas ordens criminosas a mando de Alexandre de Moraes são cúmplices. E é assim mesmo que se obtém, às vezes, delações importantes, denúncias, vazamentos, né, de gente de dentro da quadrilha, da máfia, do crime organizado. Então, o Talhaferro concedeu uma entrevista, inclusive, à Revista Oeste, que saiu na frente aí da mídia um tanto preguiçosa, né, e um tanto reveladora. Mostra que ele tem medo de estar sendo perseguido e de até onde pode ir isso, né, sabendo quem é o Alexandre de Moraes. Ele não descarta até mesmo sair do país, se ele pudesse, né, porque existe um risco para ele. E o Alexandre de Moraes, por sua vez, tirou para bode expiatório aquele que apenas executava suas ordens. Eu fico com alguma esperança, Paula, em que pese ser difícil acreditar nisso, né, porque o homem está cada vez mesmo dobrando a aposta e mais ensandecido, mas eu fico com a esperança de bater um espírito Simão Bacamarte, do alienista de Machado de Assis, no Alexandre, e ele acabar concluindo, né, que ele está quase completando uma cartela. Ele já é o investigador, o próprio perito, o juiz, o Ministério Público, né, só falta ele ser o réu nesse mesmo inquérito enorme que ele criou e que tentou encaixar até mesmo o Talhaferro para não pegar tão mal o que ele fez. Eu espero que ele conclua que ele é o único grande golpista nessa história toda e vá lá, se tranca na prisão de Casa Verde e deixa o país em paz. Pois é, Consta, aí vai completar a cartela do bingo aí, né? Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. A gente já vai entrar no assunto do possível e iminente aí fim da Rede X no Brasil. Já vamos falar sobre o caso, mas como disse o Consta, os assuntos são muito interligados. Estamos aqui falando de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que negou a entrega, a devolução de um celular que foi apreendido pela Polícia Federal, o celular do perito criminal Eduardo Talhaferro. Boa noite, Silvio. Olá, boa noite, querida. Piotto, Consta, meu irmão Augusto, boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Bom, a
Simão Bacamarte e a sua Itaguaí. Itaguaí não é o Brasil. Essa era só um reduto machadiano, né, do conto alienista de Machado de Assis. O problema é que não é o Brasil. A alusão é muito pertinente nesse momento que a gente vai vivendo, porque tudo indica que o ministro Alexandre de Moraes parece estar fora do controle. Eu li agora há pouco uma reportagem publicada pelo portal UOL que diz que todo o Supremo Tribunal Federal aplaude e dá respaldo ao que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Isso me assusta um pouco mais, mas vamos aguardar as próximas horas até chegar no assunto do Twitter. Em relação ao perito Tagliaferro, Paula, ele não agiu sozinho. Ele não é também um coitadinho. Quando ele diz, conforme a entrevista exclusiva publicada pela Revista Oeste, me pediram para colocar beterraba na feijoada e eu disse, olha, não vai ficar bom, mas disseram, coloque a feijoada, use a sua criatividade, as frases são múltiplas. E ele colocou a feijoada. Então, eu só cumpri ordens, bom, Nuremberg está aí para explicar o que é cumprir ordens desse tipo de ordem, né? Esse tipo de ordem que vem expressa para punir, perseguir. E era disso que se tratava. As ilegalidades se somam. A censura é ilegal, a ordem ao Twitter emitida pelo próprio Twitter é ilegal, o uso da criatividade é ilegal, o que aquelas conversas da Folha revelam são ilegalidades. A palavra ilegal ela pode ser repetida aqui o programa inteiro. A pergunta que fica é, o que virá depois de tudo isso? Porque o ministro Alexandre de Moraes parece sem controle. Ele está dobrando a aposta dia após dia. Não sei se está testando a sua própria força, não sei se está protegido por algo ou por gente muito graúda, ou por todo o Supremo Tribunal Federal fechado com ele. Não sei. Saberemos nos próximos dias. Mas fato é que a nossa Constituição foi pisoteada. Houve um devido atropelo do processo legal do começo ao fim. E não há como esses inquéritos continuarem, nenhum deles. A nulidade deveria já ter sido aplicada, fosse uma corte séria, ou não fosse a última corte recursal do país. Porque se tivesse a quem recorrer, pode ter certeza que os advogados de todos esses inquéritos tentaculares que se comunicam de forma sigilosa, que ninguém sabe como e a defesa não tem acesso, os advogados já teriam recorrido, mas não. Sequer podem recorrer ao próprio Supremo Tribunal Federal, a menos que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes responda. Então ele é vítima? Ele é investigador? Talvez ele seja investigado porque ele mandou abrir um inquérito que foi transformado em petição, pouco importa, mas é para investigar o gabinete dele mesmo. Ele é o agente acusatório, ele é o delegado, ele manda prender. O que é que está acontecendo no Brasil? Para onde nós vamos? É preciso que a Praça dos Três Poderes volte à sua normalidade constitucional. Mas para isso é necessário parar, colocar um freio no que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Esses inquéritos já estão maculados para sempre, nessa que é a página mais escura da história do judiciário brasileiro.